5 mil então pra comer com mendigo. As autoridades classificaram como irresponsável a expedição que foi liderada pelo influenciador digital Pablo Marçal. Um desafio motivacional, idiota, né? Irresponsável. Terminou na morte de um jovem de 26 anos em São Paulo e sofreu um infarto. Envolvendo a empresa fundada por um coach. Nos últimos dias, uma onda de vídeos sobre o Pablo Marçal tem sido disseminado pela internet. Muitos desses vídeos são muito polêmicos, onde ele está envolvido em algum confronto com alguma outra pessoa. Ou até mesmo a gente consegue às vezes encontrar alguns cortes onde ele está utilizando o nome de Deus para vender seus cursos e treinamentos. Bom, pelo menos é isso que muitos estão dizendo. Será que todo esse sucesso é merecido? Será que existe alguma manipulação por trás de tudo isso? Eu te pergunto até que ponto você iria para ganhar dinheiro e fazer fortuna. Será que o Pablo Marçal ultrapassou o limite do que é sensato e moral? Nesse vídeo eu vou te responder todas essas perguntas e você vai conhecer e vai saber exatamente quem é Pablo Marçal e o que está acontecendo com esse empresário multimilionário. Nesse vídeo você vai conhecer a vida do Pablo Marçal de um jeito que eu tenho certeza que você nunca ouviu falar antes. Vou te falar o que está acontecendo com esse cara, com esse empresário multimilionário. Ainda nesse vídeo também vou te mostrar como ele saiu do emprego de atendente de call center para um empresário com diversas empresas em diversos ramos diferentes. E também eu vou te falar quais são as técnicas, os elementos de persuasão e manipulação que ele utiliza com as pessoas, principalmente em suas palestras e para vender seus lançamentos, para lançar seus infoprodutos, mentorias e serviços em geral. E também como que a gente pode aprender com os erros e com os acertos dele. E no final desse vídeo tenho certeza que você vai poder tirar suas próprias conclusões sobre o Pablo Marçal. Pablo Henrique Costa Marçal. Ele nasceu em Goiânia, 8 de abril de 1987. Ele é empresário, político e influenciador digital. Ele se destacou mais como coach. Ele fala muito sobre programação neurolinguística, PNL, alta performance, autodesenvolvimento. E ele também é conhecido por algumas atividades empreendedoras. Ele é casado com a Ana Carolina Marçal e ele também tem 4 filhos. Ele também é escritor, já publicou diversos livros. Se eu não me engano, foram mais de 10 livros que ele já publicou sobre desenvolvimento pessoal, marketing digital, empreendedorismo, espiritualidade e estratégia para transformar sua vida. O Pablo Marçal, ele declarou um patrimônio de 96 milhões de reais em sua última atualização junto ao Tribunal Superior Eleitoral. Inclusive, eu queria que você deixasse aqui nos comentários se você realmente acredita que é somente isso, todo o patrimônio que ele tem, ou se você acha que tem alguma coisa a mais aí que ele não está querendo mostrar. Com certeza tem, né? Óbvio. Ele tem um ecossistema de diversas empresas. Devo citar aqui, e dentre as principais empresas a gente tem a PLX Digital, que é uma agência de lançamentos de influencers digitais, uma agência de marketing. Tem também a XGrow, um gateway de pagamento para infoprodutos, além também de diversas outras empresas no ramo de tecnologia, como imobiliário, construção civil, loteamento, prédios comerciais, entre outros também. Em 2022, Pablo foi candidato a presidente. Acabou não ganhando, depois ele tentou recorrer para deputado federal, acredito que também não tenha conseguido. E um tempo depois, inclusive, ele passou por uma investigação pela Polícia Federal. Eles tinham encontrado algumas movimentações financeiras suspeitas. E recentemente também ele participou do Ironman junto com alguns dos seus sócios, entre eles o Marcos Paulo. Inclusive também recentemente ele até foi visto como culpado por influenciar as pessoas a se submeterem em situações de risco de vida. Chegar ao topo de uma montanha como símbolo de uma vitória pessoal, com segurança e planejamento, é claro que uma escalada pode ter um significado especial para quem se dispõe a encarar a subida. Mas autoridades classificaram como irresponsável a expedição que foi liderada pelo influenciador digital Pablo Marçal. Ele conduziu 60 pessoas ao Pico dos Marins, em São Paulo, nos primeiros dias do ano. Contra todos os alertas por causa do mau tempo, ele expôs o grupo ao risco. E quando a situação ficou insustentável, os bombeiros foram chamados. Um desafio motivacional, idiota, irresponsável, terminou na morte de um jovem de 26 anos em São Paulo. Ele sofreu um infarto ao participar de uma maratona sem que estivesse preparado para isso. É mais um caso de polícia envolvendo a empresa fundada por um coach que já tinha colocado a vida de seguidores em risco numa trilha perigosa. Uma coisa é fato, não dá para negar que o Pablo Marçal é um dos maiores players do mercado digital hoje, principalmente no segmento de lançamento de infoprodutos. Por ele ter uma personalidade e uma opinião muito forte, constantemente ele está envolvido em alguma treta, em algum confronto, algum assunto polêmico. E justamente aqui está o primeiro ponto que eu gostaria de chamar a sua atenção. Nos livros 48 Leis do Poder, que o próprio Pablo Marçal disse que já leu, ele exerce com maestria diversos dos princípios que ensinados dentro daquele livro. E no quesito polêmica e estar sempre envolvido, chamando a atenção, ele executa muito bem a lei de número
6, que diz: cria uma aura de mistério e atrai a atenção a qualquer preço. Esse livro, tá, ele também é muito polêmico, porque ele ensina dentro dele diversas técnicas e estratégias de manipulação, subordinação e influências de pessoas, o que muitas vezes acaba atropelando o que pelas pessoas é visto como ético, honesto, moral e correto de se fazer. Inclusive, tá, deixa aqui abaixo desse vídeo se você conhece esse livro, As 48 Leis do Poder, se você já leu ele e o que você acha desse livro. O Pablo Marçal, tá, ele já foi visto em diversas situações, muitas das vezes até mesmo controversas. Pague 5 mil então pra comer com o mendigo e pega o seu celular e vai tirar foto dele. Aqui eu e o mendigo, o que você vai ganhar com isso? Você queria acessar minha riqueza na marra, você é um cara forçado, sem bom senso e continua sem bom senso. E eu vou te falar, você vai ter que caçar outro lugar pra fazer o que você quer, aqui não é seu lugar. Ele perguntou sobre o que você estava estudando, né? Pergunta. Aí eu queria saber com você o seguinte, eu comecei estudando pela parar. Pela Se Torá. você não fizer a pergunta, você não fala mais. O que é que vocês estão fazendo aqui na porta do templo? E recentemente, tá, ele tem se tornado motivo de meme devido às histórias que ele fica contando em suas palestras, que muitas vezes é até difícil de acreditar. Pablo Nasal, eu tô vendendo agora essas mãozinhas aqui de coçar a costa. E tá sendo desafio pra mim, eu queria saber qual o teu maior desafio atualmente tá passando. Hoje eu completo 100 horas de jejum só na água. Esse é a cara dele nem treme. E se tiver a experiência da turbina do helicóptero falhar com você dentro, você vai ver. Eu já tive. E fiquei mais normal que o piloto. E eu que detectei a pane antes dele. Muitos dos memes das pessoas nos comentários que eu fico lendo chamam ele de um novo Naldo, de tanta mentira que muitos dizem que ele está contando. Ainda falando do livro, tá, a outra lei que ele exerce com maestria é a lei de número 12. Use a generosidade para esconder as suas intenções. E não é muito difícil a gente ver ele em campanhas de ações beneficentes e até mesmo, muitas vezes, utilizando o nome de Deus de forma bem estratégica para camuflar as suas intenções. A gente consegue ver muito bem isso quando ele mistura o cristianismo com os interesses próprios. Até, inclusive, me diz o que você acha sobre isso, qual que é a sua opinião? Você acha correto fazer isso? Você percebe que ele faz isso ou você discorda? Coloca aqui embaixo nos comentários. E claro, né, isso que eu mencionei é visto em perspectivas completamente diferentes. Algumas pessoas apoiam, outras não. Eu quero saber a sua opinião, deixa ela aqui embaixo. Outro ponto bem interessante que eu quero chamar a sua atenção, uma das estratégias que ele utiliza para influenciar as pessoas, constantemente você vai ver o Pablo Marçal respondendo uma pergunta com uma outra pergunta. Porque nas próprias palavras dele, ele diz que a pergunta transfere pressão. Responder uma pergunta com uma outra pergunta, bem ao contrário do que aquele ridículo ditado que muitos conhecem de que um burro responde uma pergunta com outra pergunta, é justamente o efeito contrário que essa atitude proporciona. Na verdade, para você ter uma ideia, até mesmo Jesus Cristo tá na Bíblia. Em diversas partes, quando a gente vai ler ela, a gente vê que muitas vezes ele é confrontado com perguntas e questionamentos e para responder ela, ele lança uma outra pergunta, devolvendo para a pessoa a reflexão sobre aquele questionamento. E fazer isso, tá, tem diversos objetivos. Eu vou te citar alguns deles. O primeiro, tá, é o desvio de foco. Quando a gente lança uma outra pergunta, a gente desvia o foco e direciona o assunto daquela conversa para um outro tema, para um outro ponto de vista, que muitas vezes, inclusive, é favorável para o responder. O segundo ponto é o controle da conversa. Se você treinar e ser muito bom em fazer perguntas, você consegue assumir o controle da conversa somente fazendo perguntas para outra pessoa. Além também, tá, de a pergunta, dependendo da forma como você coloca ela dentro de uma conversa, de uma discussão, ou até mesmo de uma venda, por exemplo, quando você vai oferecer seu produto, seu serviço, você pode levar a outra pessoa à reflexão, muitas vezes fazendo com que ela mesma encontre a resposta que ela está procurando dentro dela. Além também, tá, quando você faz uma pergunta, dependendo da maneira como você faz ela, você pode obrigar a pessoa diretamente ou indiretamente a induzir que ela fez ou faz algo ou que se comporta de uma determinada forma. Além também que dependendo de como a conversa é construída ali, ele consegue muitas vezes reter a audiência, engajar com aquele conteúdo, fazer com que as pessoas fiquem curiosas e intrigadas em relação àquilo que está acontecendo. E como eu falei antes, se a pergunta for bem colocada, dependendo da maneira como você encaixar ela numa conversa, você pode colocar muitas vezes a outra pessoa contra a parede. Outro ponto interessante é que constantemente a gente vê o Pablo Marçal sempre instigando e provocando as pessoas a responderem, ou melhor, a criar, fazer perguntas, sempre iniciando com a palavra como. Fala, direto no como. Para você ter uma ideia, ele faz tanto isso que até já virou motivo de meme, como você pode ver aqui. Bom dia. Pablo, né? Isso. Como que faz pra chegar no lugar que você quer lá? Não, o senhor vai reto aqui. Como? Ó. Então, o senhor vai reto. Se não começar com como, vai perder a vez. Não, é porque aí tem que ir reto. Se não aí começar é... com como, vai perder a vez. Depois do cruzamento. Como, tarararararararará. Então, mas é porque... Desce do carro. Tem que ir reto. Perdeu aqui. a vez, desce do carro. Desce do carro, acabou, acabou. Acabou. Não precisa disso aqui não, amigo. Eu tô pra lançar um foguete, rapaz. O
Pablo Marçal fala que a gente deve iniciar uma pergunta com como pra gente não ser prolixo e ser direto ao ponto. Calma que eu já vou falar mais sobre isso. Mas também existem, tá, outros motivos por trás que fazem com que ele tenha essa atitude de fazer com que as pessoas sempre comecem a pergunta com como. Dentre diversos motivos, tá, dele fazer isso, um deles é que sempre quando você inicia uma pergunta com como pra outra pessoa, meio que de uma forma direta ou indireta, você tá colocando a outra pessoa como autoridade e dominante, né, conhecedora daquele assunto. Como se você reconhecesse que aquela pessoa, ela tem uma autoridade sobre você, principalmente em relação àquela área, aquele questionamento ou aquele problema que você quer resolver. E como o Pablo Marçal faz isso de forma constante, treinando as pessoas sempre a iniciar com como, é muito comum a audiência constantemente ver as outras pessoas fazendo perguntas para ele. Dessa forma, essa percepção de autoridade e de dominante do assunto é construído a médio e longo prazo. E isso acontece de forma muito natural, quase que indireta. Tem um ponto também. Quando a gente inicia a pergunta com como, a gente já começa com o foco na solução daquele problema. E quanto mais claro e direto a gente for pro foco do problema, mais fácil será de encontrar a solução dele. E falando sobre ser direto, a gente consegue ver muitas pessoas não conseguindo demonstrar clareza ao fazer algumas perguntas para ele, principalmente sobre suas angústias, seus problemas e questionamentos internos. Geralmente pessoas que contam muitas histórias para levantar uma pergunta, ou até mesmo pessoas que criam um contexto muito grande sobre a vida dela. Utilizam essas histórias, essas estratégias para se colocar num papel de vítima, o que muitas das vezes torna essas pessoas prolixas, dificultando a clareza da solução daquele problema, deixando a pessoa confusa, sem encontrar o caminho para resolver de fato aquele questionamento, aquele problema que ela está enfrentando, e fazendo que essa pessoa fique dando círculos sem parar no mesmo lugar. A pessoa prolixa é a pessoa que tem a tendência de se expressar de maneira excessivamente longa. Geralmente pessoas assim colocam muitos detalhes na conversa que muitas das vezes são irrelevantes. E cara, se você é esse tipo de pessoa, você tem que parar o quanto antes, porque pessoas prolixas, elas não têm clareza, elas não sabem o objetivo que elas querem conquistar, elas não têm direcionamento, compreensão de como solucionar aquele problema. Geralmente são pessoas que não são produtivas, e sobre produtividade não é fazer mais em menos tempo, até inclusive se você quer que eu traga mais conteúdo sobre isso, deixa aqui embaixo nos comentários desse vídeo. E que muitas vezes pessoas assim acabam tendo uma barreira, tá, quando elas vão se comunicar com as outras pessoas. E nós somos criaturas que sempre estamos vivendo em comunidade, e a nossa comunicação faz parte da nossa vida. É crucial a gente conseguir se expressar da melhor maneira possível, principalmente com as pessoas que estão à nossa volta. Bom, tudo bem, já entendi que ser prolixo não é uma coisa muito legal, muito saudável. Bom, até aí tudo bem, mas até onde é saudável ir direto ao ponto em uma conversa? A questão é que muitas vezes a gente pega o Pablo Marçal cortando as pessoas no meio da conversa, fazendo pouco caso delas, demonstrando um desinteresse por elas e impedindo muitas vezes que as pessoas queiram contextualizar seus problemas. Tem um corte muito polêmico sobre isso, que é esse que eu vou te mostrar agora. Pergunta sobre João 14:12. Vou me apresentar antes, tá? Deus, se você não importar, meu tempo tá esgotado. É bem rápido. Só fala seu nome e como. Letícia, Santa Cruz de Capibaribe, Pernambuco. Como? Calma, uma Não, vez na deixa eu sua te falar uma palestra... coisa. É porque você não entendeu, eu tenho que sair. Eu sei. Não, você não sabe, senão você já tinha falado bom, como. então eu Tem vou inteligência perguntar. emocional pra seguir o roteiro, vai. Só pra vocês saberem, um dia uma senhora ali no fundo me esculachou, eu dei invertida nela, ela me processou aqui da palestra. E os hate, é combinado, é perfeito essas combinações. É que eu Tomei o ferro. já falo. Ela me processou porque eu falei a verdade pra ela. E ela... deixa quieto, senão ela vai processar de novo. Eu vou falar o como, mas antes de falar o como, eu só Ô, queria... né? Então, só como? queria lembrar uma fala tua de outra palestra. Deixa eu te falar uma coisa, como você chama? Letícia. Você não vai falar mais. É claro que aqui nesse vídeo, tá, eu trouxe os pontos mais polêmicos que a galera geralmente está comentando agora para falar sobre o Pablo Marçal. E no primeiro momento até pode parecer que ele não tem nada de bom a oferecer para as pessoas. Mas a verdade aqui é que por experiência própria minha, ele já me ensinou muitas coisas e me ajudou a conquistar muitas coisas na minha vida que eu não teria conseguido provavelmente se eu não tivesse obtido a clareza que ele me passou através de seus pensamentos. Muitas das decisões hoje que fizeram eu conquistar meus objetivos e ter a família que eu tenho foi por causa da influência dele e da esposa dele. Uma dica que eu vou te dar aqui: em vez de criticar e apontar o dedo para outras pessoas e disseminar o ódio e o desrespeito pela internet, eu recomendo que você busque aprender com as atitudes dos outros. Se pergunte como que você pode utilizar as estratégias que ele utiliza hoje para influenciar as pessoas para suas próprias metas e objetivos. Claro que de forma lícita e honesta. E o fato é que com o Pablo Marçal não existe meio termo. Ou você vai gostar bastante dele ou você vai odiar ele. E eu confesso até que quando eu conheci ele pela primeira vez eu fiquei meio confuso. Era uma relação de ódio e amor e eu não sabia mais ou menos o que eu sentia sobre aquilo.
E o ponto que eu quero chegar aqui é, cara, todos nós temos lados positivos e negativos. Cabe a nós filtrarmos o que é construtivo daquela pessoa para usufruir da nossa vida, inclusive também aprender com os erros e com os acertos dela. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 21, diz o seguinte: mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, retém o que é bom e o que não é você vai descartar. Agora me fala você, o que tu acha do Pablo Marçal? Qual que é a tua opinião sobre ele? Ele já te ajudou alguma vez? Tu acredita que agora recentemente ele acabou ultrapassando um pouco dos limites, até mesmo para um cristão, como ele mesmo se intitula? Você acredita que ele é uma boa influência? Você apoia as atitudes dele? Qual que é a tua opinião sobre as estratégias que o Pablo Marçal utiliza para influenciar as outras pessoas? Você já identificou essas técnicas em outros influenciadores? Aqui no canal eu te ensino a como que você vai utilizar elementos de persuasão para apresentar seus produtos, seu serviço, seu negócio para outras pessoas. Não para enganar as pessoas, mas sim para representar teu produto com a melhor solução para resolver o problema da vida do teu cliente. Tudo de forma adequada, honesta e moral, é claro. E se você se interessa por mais conteúdos como esse, peço que você se inscreva aqui no canal e deixe sua opinião aqui embaixo sobre tudo que você viu até agora. Eu também deixei alguns vídeos que eu tenho certeza que você vai gostar sobre esse assunto. Eles estão aqui na descrição, vale muito você conferir. Tenho certeza que você vai gostar. Eu sou Bruno Gênesis, que lembre, você está uma cópia de ficar milionário. Até logo mais.